Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis. Hoje está conosco o nosso amigo Rogério Braga, que veio nos falar sobre o tema que o Júnior falou errado aquela hora, né, Rogério? Que é viver bem para desencarnar melhor. O Rogério faz parte do grupo Amigos de Jesus, que fica aqui também na cidade de São Paulo. Rogério, você fica à vontade, pode falar um pouco, fala da sua casa também, das atividades, da construção. Fica à vontade. Então, boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver. É sempre uma satisfação a gente poder falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, ter a oportunidade de estar numa casa dessa fraterna, onde a gente vê que cada vez que nós voltamos até aqui, a casa tem progredido, trazendo diversos oradores gabaritados, pessoas que têm contribuído com esse crescimento e com o engrandecimento da doutrina espírita. Esse tema nasceu de um convite que a Rose nos fez. Qual o tema, Rogério? E eu, nesses últimos anos, nesse último ano, para dizer a verdade, tenho buscado me aprimorar um pouco mais nas obras de André Luiz, e de lá nasceu para mim esse tema, viver bem para desencarnar melhor. Não seria nem desencarnar melhor, porque os espíritas têm dito assim, para morrer melhor. Então a gente tem se equivocado até na forma de nos colocarmos com relação à nossa partida. Então a gente vem desmistificar um pouquinho essa questão da morte, esse tabu, esse medo, uma coisa que não existe para nós. Se nós nos aprofundamos nos ensinamentos de Kardec, se nós buscamos através de Emmanuel, de André Luiz, o crescimento maior para nós espíritos encarnados e não também para o nosso espírito, que esse é uma muleta que a gente criou há algum tempo, dizia assim, o meu espírito é fraco. Esse não existe. Nós espíritos ainda nessa caminhada evolutiva, algumas vezes somos fracos, porque esquecemos de agradecer essa oportunidade de estarmos reencarnados nesse mundo por dádiva do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus, que há mais de 20 séculos tem nos incentivado através da sua mensagem, dos seus apóstolos, dos seus seguidores e de todos aqueles que compreenderam a sua mensagem para que nós nos transformássemos em homens de bem, para que nós agradecêssemos a dádiva da vida, os dias aqui na terra, a família, o convívio e a casa espírita. Nós somos de uma casinha modesta, ela se chama Amiga de Jesus, com um nome muito grande e uma responsabilidade ainda maior. Uma casinha que surgiu de um grupo que fazia parte de um outro grupo que se chamava Tarefeiros, de alguns outros que a gente foi pescando por aí, e nesses 13 anos que a gente está junto, que o nosso grupo está junto, o nosso grande sonho é a nossa construção da nossa sede. A gente milita, né, numa casa que é emprestada, é um porão grande, onde a gente tem uma frequência de umas 50 pessoas, mas que não deixa de ter atividades, a gente sempre coloca isso no grupo, não deixa de ter atividades de uma casa grande. Não deixa de ser uma casa acolhedora, também como uma casa grande. Então, nossa casa é uma casinha simples, estamos lá começando os nossos alicerces, mas o mais importante dos alicerces a gente tem buscado nesses 12 anos, que é o alicerce espiritual, que é o alicerce fincado, né, na obra básica de Kardec, que é um legítimo representante do Cristo, porque ele nos dá mecanismos para que a gente possa compreender como viver bem. Uma coisa que nós nos equivocamos ao longo da nossa jornada evolutiva, porque a gente pode estar pensando assim, viver bem é eu conseguir comprar um carro melhor nesse ano. Pode ser que seja o nosso sonho de viver bem. Viver bem, para mim, é muitas vezes quando eu olho para a minha estante, né, e vejo que não falta nada na questão alimentícia. Viver bem é quando eu sou promovido no meu emprego, aí estou bem comigo. Mas será que no resumo dessas coisas materiais que são naturais e são um prêmio, lógico, para o nosso esforço, que para o Espírito tudo é lícito, mas muitas coisas não nos convêm. Mas e aquele planejamento que nós fizemos? E o planejamento que nós estamos fazendo hoje? Porque a gente pode dizer assim, muito do que sofro está relacionado ao meu passado. E sofrimento, muitas vezes nos acontece
Não para fazer a gente ficar sendo pisado, mas para que a gente possa sublimar mais uma oportunidade reencarnatória que nós imploramos aos nossos maiores, aqueles que nos que foram anteriores a nós para o mundo dos espíritos, como André Luiz precisou fazer. Então a gente pede reiteradas vezes para que os nossos futuros paizinhos, nossas futuras mãezinhas, nos dê a oportunidade de voltarmos. Mas quando a gente chega na roupagem física e a gente aprende que passa pelo véu do esquecimento, e é muito gostoso saber que a gente passa pelo véu do esquecimento, porque a gente esquece mesmo. Esquece a parte mais importante do espírito, que nós não estamos nessa nave chamada planeta Terra, que nós não estamos nesse mundo a passeio. Tudo isso que a gente conquista, novamente, ressalto, é lícito. Mas muitas vezes o que a gente possui acaba nos possuindo e a gente se esquece de se preparar para a nossa verdadeira pátria, para a verdadeira jornada que o Espírito começa desde o momento que ele sai da mão do Pai e vem passando por diversos reinos até chegar aonde nós chegamos. É muito. Eu acredito que ainda é pouco. Mas por que é pouco? Aí a gente volta lá em André Luiz. André Luiz, cientista, um homem muito bem posicionado na vida social do Rio de Janeiro. Mas faltou o que para esse espírito, se ele estava no apogeu da vida física, da vida material? O que nos falta muitas vezes quando a nossa vida brilha na questão material? Parece que a gente tem uma alegria de bem viver, mas ao mesmo tempo a gente parece que tem um vazio. Algumas vezes a gente se deprime, algumas vezes a gente sofre. Mas por que isso? Se eu já conquistei todos os objetivos materiais na minha vida. Porque verdadeiramente eu ainda não tenho aquela alegria profunda de estar vivo. A gente volta justamente no esquecimento dos propósitos que nós tínhamos antes de voltar, dos propósitos que nós fazemos quando nós adentramos a casa espírita e a causa espírita. Aí advém esse vazio, porque nós nos esquecemos que precisamos crescer no sentido evolutivo, que precisamos renunciar a muitas coisas que foram importantes no passado, que deve ser secundária hoje. O que é importante para mim, então? Quais escadas eu seguirei como Jacó para encontrar a Jesus, para encontrar a Deus? Quais têm que ser os meus objetivos quando eu adentro aquela porta da casa espírita, quando eu me deparo com a codificação, quando eu me deparo com esse manancial de informações que os espíritos têm jorrado sobre nós? A doutrina espírita nunca foi tão falada como esses últimos anos. A gente teve uma grata satisfação de ver o filme, do Bezerra, com toda a luta de as pessoas dizendo: nossa, o filme foi fraco porque a história é maior. Mas ninguém consegue contar uma história tão fantástica de um espírito em 2 horas. Vitória número 1. Tivemos nesses últimos meses a vitória número 2, que foi o filme do Chico Xavier, que para mim foi maravilhoso. São 2 horas que passa assim que você fala: poxa, mas eu queria mais. Porque a gente quer mais, porque está sendo muito bom. E vitória maior ainda a gente vai ter lá na frente com o filme Nosso Lar. Para que a gente acorde para as realidades do Espírito. Os Espíritos estão dizendo para nós: nós estamos vivendo a era do Espírito, não adianta nós adiarmos para a próxima reencarnação. Mas você fala assim: eu aprendi na doutrina espírita que eu vou reencarnar reiteradas vezes. Eu também admito isso. Mas nos estudos que a gente tem feito, não está dizendo que a gente vai voltar para a Terra. Está lá marcado que só se você for espírita, por si só, você já ganha um carimbo na entrada. Próxima reencarnação você está voltando para a Terra. Será que a gente vai voltar para cá novamente? Mas eu também não quero voltar, mundo de expiações e provas. Esse mundo regenerativo está tão longe. Talvez essa estrada seja tão longa. Esse é o nosso pessimismo e muitas vezes o nosso comodismo de enxergarmos que o paraíso está muito próximo. Quando nós começarmos a reformarmos os nossos pensamentos,
quando nós começarmos a nos alegrar, no sentido de auxiliar aqueles que estão à nossa volta, de nos despojarmos daquilo que muitas vezes nos pesa, quando a gente tem mais do que 1, 2, 3, 4, começa a pesar. Quando a gente começar a dividir, quando a gente descobrir que Deus é mais importante do que aquelas coisas que vão ficar para trás, né? Ainda que eles enterrem a gente com a nossa casa, com o nosso carro, pode ser que enterre a gente também com os nossos carnês, aí é pior. Porque a gente nasce devendo. André Luiz chegou no plano espiritual sem méritos, com poucos méritos. Precisou ter a ajuda de Lícias, né? Para ter uma casa para morar. Precisou que a mãe usasse, né, os seus méritos de uma outra esfera para que ele pudesse trabalhar. Precisou de todo mundo. E nós, né, que estamos desencarnando com o título de espírita, porque nós somos espírita, não adianta dizer assim, eu vim pela primeira vez na casa, eu sou candidato ou sou simpatizante. Tem o título que for, nós somos espíritas. E temos desencarnado muito mal. Mas como muito mal? Só ser espírita já não nos prepara para a morte? Segundo, né, uma mensagem que o doutor Eurípides Balsanunfo nos traz no livro, onde ele encontra Jesus, né, a chorar, ele pergunta ao mestre, por que choras? Porque os espíritas conhecem a verdade, mas não têm se libertado, não têm se transformado. Mas isso é palavra de Eurípides Balsanunfo. Onde eu posso encontrar essas verdades? Onde está dizendo que a gente tem desencarnado mal? Tormentos da obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, através lá do Divaldo Pereira Franco. Hospital dos Médiuns, Domingas, através do Carlos Bacelli. Os livros da Emance, junto com o Vanderlei de Oliveira, têm nos descortinado um horizonte daqueles que têm vivido regiamente bem no planeta, mas têm se esquecido que a vida é efêmera, que tudo isso aqui vai passar, que aqueles compromissos que nós adiamos, terá que ser resolvido lá na frente, se nós não perdoarmos aqueles que a gente tenha ofendido no passado, aquela casa difícil que muitas vezes a gente reencarna, meu pai era difícil, minha mãe também não me compreendia. Mas a gente se esquece que muitas vezes o problema somos nós. Nós somos o problema. Você fala, eu casei com aquela esposa, mas parece que não colou. Colou sim. Mas o meu esposo, eu queria tanto mandá-lo embora. Tem tanta gente mais bonita por aí. Ou a gente cobiça a casa do outro, fala que casa maravilhosa. Eu queria ter uma casa dessa assim. A gente não sabe que aquela casa está hipotecada. Que muitas vezes o marido é um tirano, a mulher é uma tirana, que ele enforca ela quietinha, a gente não escuta o barulho, que os filhos sofrem, né, desabores. E uma coisa a ser perguntado, nós que vivemos assim pseudamente felizes, muitas vezes despreocupados ou preocupados, uma coisa que eu sempre pergunto, será que todos nós sabemos que cor que é a casa do nosso vizinho? A gente cumprimentou o nosso vizinho no dia de hoje? A gente disse para a nossa esposa que amava ela? A gente falou para o nosso marido também que amava ele? A gente ligou para a nossa mãezinha ou visitou a nossa mãezinha no Dia das Mães? Ou a gente comprou aquele monte de utensílios domésticos para que ela faça aquelas guloseimas para nós maravilhosas? No Dia das Mães ela continua trabalhando. E olha, mamãe, comprei essa panela para a senhora, mas logo eu volto para comer da sua comidinha. Ou a gente, ou nós, né? Ao encontrarmos nossa mãe distante, morando num outro bairro, numa outra cidade, a gente leva o amor, leva a nossa alegria de viver, leva para ela a compreensão que os livros têm nos dado, que todos nós somos irmãos, que não vai pensar que nós ao frequentarmos uma casa espírita 10, 20, 30 anos, desencarnamos e vão colocar uma foto nossa lá dizendo, o Rogério virou santo, porque muitas vezes nós não viramos. Nós somos espíritos comprometidos com a transposição da árvore do cristianismo para esse país. Estamos comprometidos com Ismael, com a falange dos espíritos, de transformar o nosso país. A gente lê, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Que maravilhoso estar no Brasil. Que maravilhoso estar aqui. Com o compromisso de nós exportarmos. Falou em dinheiro.
Agora eu gostei. De nós exportarmos exemplo para o mundo. De nós estarmos preparados para receber esses espíritos que virão com a inteligência, mas trarão uma pouca moral e nós teremos que estar preparados para recebê-los. Vocês já notaram que as crianças que têm reencarnado nas nossas casas têm dado baile na gente? São as crianças, algumas índicos, raras cristais, outras que trazem realmente conhecimento sem estar ligado a essa atmosfera de Alcion, mas cutucam o pai. Eu quero saber os porquês, porque nós somos da geração que o pai falava, fica quieto, a gente ficava, anda, a gente andava, fala, a gente falava, dorme, a gente dormia. Mas esses filhos, eles querem mais aquilo que a gente tem que estar buscando nos livros e vivenciando no dia a dia. Porque o rótulo de espírita não nos faculta voos mais altos. Porque quando a gente recebe um espírito na casa da gente, a gente não pergunta, ô mentor, você é espírita, católico, bandista? E eles também não estão preocupados com isso, com os rótulos. Estão preocupados em trabalhar para Jesus, em servir a Jesus. E um detalhe que me ocorre agora, que a espiritualidade me passa, depois do Bezerra, depois do filme do Chico Xavier, que está um sucesso. Depois de Nosso Lar, como é que está nossas casas para receber esse monte de simpatizantes que vão vir atrás dessa mensagem? Como é que nós estamos nos preparando para recebê-los? Como é que a gente tem interagido depois que a gente sai da mensagem do Cristo na nossa casa? Como é que eu vou tocar a minha vida amanhã depois de conhecer as mensagens do Cristo? Como é que eu vou agir com aquela minha encarregada chata, com o meu patrão que é difícil, com o meu filho, ai meu filho, que difícil, mas eu pedi. Como é que vai ser a minha próxima reencarnação? Vai ser o fruto do hoje. Porque quando nós falamos em planejamento reencarnatório, nós estamos vivenciando ontem, mas o hoje será o futuro. Eu serei no futuro aquilo que eu tenho sido hoje. Aquilo que eu tenho plantado, aquilo que eu tenho adquirido no meu dia a dia, aquilo que eu tenho colocado para fora em benefício dos meus semelhantes. E quando nós nos aprofundamos na mensagem do Cristo, quando nós buscamos lá em André Luiz a sua transformação, depois do perdão, da renúncia, de saber que nós não somos dono de ninguém, que as nossas esposas, que os nossos filhos são irmãos que estão aos nossos lados, nos dando a oportunidade de crescer e se transformar, a nossa visão se transforma e nós começamos a crescer. Quando nós chegarmos no ápice de dizer assim para os nossos pais, se eles forem duros, nos cobrarem, aqueles que estejam à nossa volta, que o mais importante que é o Cristo, que nós já não vivemos mais e o Cristo vive em nós, nós estaremos dando um salto de qualidade em nossas vidas profundo. Nós estamos na casa, né? Que homenageia Francisco de Assis. Aí eu vinha pensando, né? Porque a gente sempre gosta de lembrar alguma coisa com relação à casa que homenageia o nome. E uma passagem que nunca me faz esquecer dessa mensagem de Francisco de Assis é quando o pai dele quer tirar tudo dele, né? Ele fala assim, é a roupa, pai. Eu largo a roupa. E qual era a felicidade? Qual era o bem viver desse espírito que ao longo da sua jornada evolutiva junto com o Cristo tinha? Em servi-lo, em amá-lo e em viver e vivenciar a sua mensagem. Não tinha recurso. E tinha, jogou fora. Quando eu me recordo da passagem de Gandhi pelo planeta, onde também o recurso se escasseava e não teve quase nenhum, qual era a felicidade desse espírito em si? Se não era libertar aquele povo, que com certeza lá atrás ele tinha um compromisso em libertar os irmãos. A gente pode falar assim, mas o Gandhi foi assassinado. Será que esse espírito gostaria de voltar? Como a gente faz evangelho, a gente é curioso, gosta de ler. Um dia eu cheguei na minha casa espírita, tinha um jornalzinho que tinha uma mensagem não, era uma entrevista de Humberto de Campos com o Gandhi no plano espiritual. E ele perguntando ao Gandhi se ele tinha mágoa, uma das perguntas, você tem mágoa do rapaz que te assassinou? Ele falou, de maneira nenhuma, ele não me fez nada. Eu perdoo, quer dizer, eu não me perdoo porque eu não tenho nada a perdoá-lo. Aí Humberto de Campos faz algumas outras perguntas, e a que eu achei mais importante para trazer para nós. Você voltaria novamente para a Terra?
Se o Cristo me convocar, voltaria hoje e faria melhor. Ele não estava perguntando aos espíritos se ele voltaria numa posição melhor, se ele traria riqueza, se ele traria as facilidades. Quando a gente busca, né, a vida do Caio Barchucci, esse bandeirante que lá em Matão desbravou a doutrina espírita, porque para nós somos como aqueles cristãos que pegamos a coisa bem formadinha, bem facinho. Porque para amar o Cristo para nós está fácil. Os únicos leões que nós vamos encarar no circo está dentro de nós. Porque se nós vencermos as nossas limitações, nós seremos verdadeiramente os seguidores do Cristo. Um dia, uma pessoa chegou na casa espírita, querendo saber porque a vida dela não dava certo, né? Ela era comerciante, tudo dava errado. Ele falava, eu monto isso, eu monto aquilo outro, e minha vida não vai para frente. Ele falava sempre isso, porque ele era frequentador assíduo. São os obsessores. E isso a gente fala muito, né? Principalmente quando a gente começa a estudar a doutrina, tudo que nos acontece, na nossa felicidade, porque a gente se esquece que lá em Haiti balançou, morreu muita gente, que tem muita gente passando frio, é aquelas coisas nossas. Ele é porque quero saber, os mentores têm que me falar, porque nada dá certo. Deve ser um obsessor ferrenho que me persegue. Ele ficou 1 ano mandando as vibrações, querendo saber, pondo na caixinha. Um dia o mentor veio e falou, meu filho, da onde nós estamos, noto que ao seu lado não tem nenhum obsessor. Infelizmente, você é um péssimo administrador e não soube ainda tocar a sua vida. Porque uma das grandes muletas, depois do nosso espírito ser fraco, né, a gente fala assim, que o meu espírito é fraco. Os livros escrevem, meu espírito. Eu não sei onde acharam isso. Esse não existe. Nós, espíritos encarnados, somos fracos. Mas quando a gente descobre que existe obsessor, aí a culpa da nossa vida é eles. Eu não sou feliz, eu não tenho perspectiva porque os obsessores me perseguem. Eles atrapalham a minha vida. Mas o que eu faço para sair dessa dificuldade? Venha trabalhar para Jesus. Ame o seu próximo. Vamos comparar felicidade. Participe da festa com os seus melhores amigos. A gente vai lá feliz, melhores amigos, mas sempre tem aquele amigo que você não gosta muito, e vai estar lá, ele vai. Já começou que não é uma felicidade total. Faça o inverso. Depois, participe de uma campanha de doação. Participe da sopra fraterna. Participe de uma visita a um orfanato, a um asilo, ou alguém que esteja debaixo da rua, lá debaixo de um viaduto na rua. Depois, faça uma reflexão para ver onde você se sentiu mais feliz. Aonde o seu coração pulsou de uma forma melhor. Aonde você viu que vale a pena estar realmente encarnado, reencarnado, porque nós somos reincidentes dessas reencarnações. A gente até se envergonha de pensar que são 20, vamos contar 20 reencarnações depois do Cristo para a gente não ficar mais triste. Ah, mas você pode falar assim, eu não estava lá, eu estava no tempo de Sócrates, ficou pior. Ah, eu estava ao tempo de Lao Tse, também tinha ensinamento. Ah, de Confúcio, de Rama, de Buda, de Krishna. Se pegar um mapa e colocarmos todas as eras, e se nós pensarmos que nós passamos por reencarnações nesses diversos países, nós sempre fomos alertados que deveríamos trabalhar nós, modificar as nossas atitudes para que a gente pudesse vencer, não os obstáculos, vencermos a nós. Aquilo que a gente muitas vezes pensa que é o mais precioso, é o que tem feito nós continuarmos chumbados a esse mundo. E Emmanuel tem uma fala muito interessante, que ele diz para nós que muitas vezes quando a gente está ganhando, são as vezes que a gente tem perdido. E muitas vezes quando a gente tem aquele maior veneno, né? A gente tá, ai, que veneno. Eu queria vir no centro hoje, o último dia, né, novela. Minha esposa ficou lá, não quis vir comigo. Último dia. Você vê como é a vida? Ela não quis vir. Último dia da novela. Eu falei, você grava, vamos comigo. Mas ela quis ficar. Aí a gente fala assim, última oportunidade, né? A gente perde, muitas vezes, a chance de ganharmos a nossa transformação. Porque nós pedimos para reencarnar. Pedimos.
E tem uma campanha, né? Se nós fizermos uma enquete entre os espíritas que têm medo da morte, que não existe a morte, não existe a morte. Risque. Temos medo de desencarnar, por quê? Porque temos medo da consciência. Mas nós pedimos para reencarnar, e a campanha que eu quero dizer é assim. Antigamente se falava em 3 filhos, já faz um bocado de tempo. Passado mais uns anos, falaram em 2. Tem se falado em só 1. Ah, mas está tão difícil a vida, né? A vida nunca teve tão fácil para nós. Se nós pegarmos os nossos pais e as nossas mães, eu sou um filho que puxei bastante água no Saril, lá em São Mateus. Nós não tínhamos chuveiro e vai por um monte de invenções que nesses 30 anos para cá, pouca coisa tem para ser inventado, a não ser vivenciado, que é o amor. E nós falamos de um filho, só que a gente se esquece que na escala das reencarnações, normalmente a gente volta na própria família. Ou na 5ª, 6ª geração a gente acaba reencarnando junto com os nossos familiares, só que a fila está grande. E nós que estamos entrando na doutrina espírita, dizemos que vivenciamos a doutrina espírita, precisamos ver quais são as nossas obras, que tem 30 bilhões de espíritos no mundo espiritual esperando a chance de reencarnar, que vai dar quase 5 por 1, na proporção de encarnados. Nós vamos entrar na fila porque a gente não quis ter filho, a gente só quis ter um. Só que o nosso filho que nasceu pode estar comprometido com o outro. Aí eu falo, ó, você tem que ir um pouquinho mais para trás. Mas o que você fez lá nos anos que você frequentou a doutrina espírita? Eu tomei passe. Não era para tomar passe? Participei dos evangelhos. Fiz 20 palestras. Fiz 200 palestras. Acho que já mudei. E em casa era difícil. Acabei de falar da esposa, dos filhos, dos amigos. Eu era o que eu era. Mas e os ensinamentos? Não dava. Mandava eu perdoar. Mandava eu ser fraterno, doar. Você acha que eu ia tirar dos meus familiares para doar? Para aquela campanha, eu não sei nem se eles distribuem de verdade. E tem um detalhe, se a pessoa está passando dificuldade, ela vai morrer logo, acaba tudo. A gente quer voltar. Então tem um livro do Carlos Bacelli também, com o Dr. Inácio Ferreira, que conta uma historinha mais ou menos assim. Existia um espírito que tinha sido na Terra um serial killer. Aquele espírito que mata em série, né? E eles precisavam fazer a reencarnação desse espírito. Ele vinha na compulsória, mas não podia escolher, mas precisava ter a mãe que aceitasse. Porque a mãe também tem a liberdade. Normalmente a gente acaba vendo quais serão as pessoas que estarão na nossa família. E eles saíram, né? Por Uberaba, em busca desse lar para esse reencarne. Ninguém queria. Chegava na porta, não, aqui não, aqui não. Por fim falaram assim, vamos na favela. Favela, normalmente o pessoal tem 5, 6, 7 filhos. É lá que a gente consegue. Quando ele encostou no primeiro barraco, tinha um espírito assim. Falou, aqui não, aqui é a minha vez. Você entendeu como é que está? Lá no mundo dos espíritos para voltar, aí a gente pega a nossa filha que está crescendo, eu tenho 2 meninas. Filha, seja feita a sua vontade, mas procura ter uns 3. Papai está tão compromissado, de repente surge uma boquinha na fila, eu volto com você, que já conheço mais ou menos, né? A gente já errou junto no passado, no futuro, quem sabe, os seus filhos, os seus netos me proporcionem a oportunidade do reencarne. Não dá para fingir, nós somos espíritos endividados. Chico Xavier foi um. E eu lamento, eu tenho em mim, né, ainda que a gente sabe que o Emmanuel já está reencarnado, mas vai demorar para o Emmanuel crescer. A gente está com 44, até ele ter 44, 88, pode ser que já esteja no mundo dos espíritos. Não pegue. O homem no ápice, fazendo a transformação, aonde ele estiver lá colocado. E muitas vezes a gente teve o Chico lá em Uberaba e falava, vou lá ver aquele homem gagá, senil. Vê o Chico, o que a gente ganha com isso? Exemplos. Enquanto o Chico esteve vivo, foram fundadas 2.000 instituições de caridade. Muitas pessoas que não conheciam a doutrina, logo após o pinga-fogo de 71 ou 72, não sei a data exata, mas foi na época de 70. Entre 71 e 72, vieram para a doutrina espírita. Não vai pensar que esse movimento do cinema, trazendo Bezerra, trazendo Chico, trazendo Nosso Lar, futuramente outros livros, é a peça de teatro, que eu sei que o André Luiz Ruiz tem algumas, que são apresentadas, muitas peças de André Luiz também foram produzidas e virão à tona novamente. Por que isso? Porque eu estou pensando que eu quero arrumar um emprego para ganhar mais,
para ter mais carro, mais casa, mais dívida, mais IPVA, mais controlar, que está cada dia ficando difícil com o nosso carrinho velho, a coisa vai apertando. Uns passam, outros não. Aí você vai comprar outro novo, aí você tem 3. Fala, mas agora tem rodízio, então tem que ter um para segunda e um para terça. Aí inventa o rodízio da quarta, você compra mais um para poder andar na quinta. Aí bate lá na sua casa, né? Aqui na casa fala, nós temos uma campanha do agasalho. Fala, não dá, eu vou pedir de novo. Mês passado eu já dei. Parece que esse pessoal quer comer todo mês, né? A gente come bem. Mas esse pessoal que passa fome, todo mês quer cesta básica, eu não aguento. Mas nós, quando saímos do mundo espiritual, que a gente pegou bônus horas da mãe. Ai, mamãe, me presta seus bônus horas para me voltar. Papai, me ajuda. Aí virou mamãe e papai. Aí nesse dia, a gente não leva a panela não, a gente lava as panelas lá em cima. Lá em cima, assim, pode dizer que também não é muito lá em cima não. Um andarzinho para cima. Aí a gente fica com a ânsia de voltar. Então, o que é bem viver se não viver os ensinamentos do Cristo? É nos transformarmos, nós colocarmos em prática os conhecimentos. Não adianta nada falar assim, eu tenho 40 anos de doutrina espírita, e a doutrina espírita não tem um dia na sua vida. Não adianta nada nós sabermos que existem pessoas com miséria, com fome, que sofrem, que estão abandonadas, com AIDS, com lepra, sofrendo, e a gente fala assim, ai que pena, mas a gente nunca se levantou para ir atrás dos infortúnios ocultos. A gente muitas vezes vê uma casa bonita, né? Fala, como eu falei no começo, a gente não sabe que lá precisa de uma pessoa. Eles estão precisando de uma pessoa para orientá-los no sentido da moral, do casamento, do equilíbrio da vida. Traga eles para Jesus. Ah, eu não tenho coragem de convidar para vir na doutrina, mas a gente convida para uma festa. Muitas vezes nos convidam, né? Para fazer uma prece, vir aqui em cima. A gente treme, todo mundo treme. O coração da gente dispara, dá esse streak na gente. Mas a gente precisa perder isso, porque para contar uma piada na família, aí deixa que eu conto, aquela do português é linda, é linda. A gente se afunda, soubesse como a gente fica, quando a gente conta aquela do português, aquela pesada, quando a gente se desequilibra, quando a gente se esquece do equilíbrio junto a Jesus, quando a gente se esquece que nós somos irmãos, que nós somos filhos de um único Pai, porque o sobrenome é mera convenção do planeta Terra. Se nós somos filhos de Deus, não importa a nossa cor, a nossa tese, a nossa condição financeira, o nosso bairro, o nosso carro, a nossa conta bancária que anda fraca, tudo isso é secundário. O importante é nós nos descobrirmos enquanto espíritos encarnados, agradecermos todos os dias por estarmos vivos, por nós termos tido a oportunidade de estarmos aqui na casa espírita e não estarmos nos perdendo lá fora. Agradecermos por Kardec ter se prontificado a servir Jesus na íntegra. Agradecermos por ter sido contemporâneo de Chico Xavier. Luz, sol. Qual espírito nesse último 100 anos sei que vale esse espírito? Então são coisas para nós pensarmos o que é felicidade. O que é ser feliz? E como desencarnar? Porque quando a gente citou esses 3 livros, Tormento da Obsessão, esse outro da Domingas, Hospital dos Médios, os livros da Emance, é porque a gente tem chegado como aquele cachorrinho no mundo dos espíritos, com o rabinho entre as pernas, ou algumas vezes a gente chega valente, porque a gente chega cão bravo também, achando que os títulos, né, que a gente adquiriu, vai nos livrar de alguma coisa. Quais são as nossas obras? O que eu fiz hoje? O que eu tenho me inspirado na figura de Francisco de Assis? Eu tenho amado os animais, eu tenho amado os seres humanos, eu tenho amado a natureza, eu tenho amado a minha vida, eu tenho valorizado os meus dias, as oportunidades, acordar na matéria e poder recapitular, de fazer como Santo Agostinho. Preciso ver se eu não magoei ninguém no dia de hoje, e se eu magoei, eu quero me reconciliar através do perdão, porque o perdão é o martelo do espírita. É o martelo do ser humano no planeta. Porque quando você dá a primeira martelada com o perdão, você dá a primeira martelada no orgulho, na vaidade, do egoísmo. Você deixa de pensar só em você e começa a pensar em todas as pessoas que estão à sua volta, e você sobe aquela escada de Jacó de uma forma mais segura. Você chega no mundo dos espíritos, ainda que não chegue com aquela luz imensa, mas chega com o coração feliz. A consciência é tranquila. Se eu tiver de desencarnar, né? Santo Agostinho, regrando o jardim. Se você tivesse de morrer, foi a palavra
dos tempos antigos. Agora, o que você faria? Continuaria regrando o jardim. A gente poderia falar assim, antes dessa mega sena correr, eu não quero. Antes de eu fazer aquilo, eu não quero. Então a gente coloca umas prioridades que não vai nos ajudar no mundo dos espíritos. Eu preciso ver todos os meus filhos crescer, os filhos crescem. Agora eu preciso ver os meus netos crescerem. Preciso ver meus netos se formarem, os meus netos casarem, quero ver os meus bisnetos. Então a gente vai adiando a partida, né? E não vai se preparando. Porque só por si só viver é natural. Mas o importante é seguir os ensinamentos do Cristo. Então eu vejo, né, às vezes que eu tenho vindo a esta casa, uma coisa que eu gosto muito são os livros, né? Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a Josi, que me recepcionaram com muito carinho lá embaixo, e eu estou lá conversando com ela, mas de olho nos livros novos que estão saindo. Porque aqueles são tesouros na nossa vida. São oportunidades, a pessoa fala assim, lê romance. Ler romance não é importante. Também é importante. Não estou dizendo que temos que afastar das obras básicas, que a obra básica, falou, é básico. É alicerce do espírito. Mas os romances mostram nós, a nossa vida. Tinha um livro, para encerrar já, que tinha um espírito, né, contando no livro, a gente lendo, você consegue passar à frente e saber o que está acontecendo. Ele não estava vendo. E ele via assim no castelo dele, né, várias figuras. E tinha um tetravô, aquele sexta geração, ele falava, como esse meu avô foi cruel. Como ele matava as pessoas, como ele era ruim. Aí no livro lá mais para frente falava assim, o avô era ele. O tetravô era ele. Reencarnando no mesmo castelo para refazer o seu passado. Então a esposa, o marido, o filho, a situação muitas vezes financeira, a situação de saúde, a psicológica, são fatores que nós pedimos, não para sofrer, porque o Evangelho não fala de sofrimento, fala de triunfo. E quando nós tivermos coragem de triunfarmos sobre a desencarnação, ou para aqueles que queiram o título, morte, nós estaremos seguros, adentraremos em qualquer campo da vida, financeiro, psicológico, de trabalho, que seja onde for, que nós estivermos, nós estaremos com Jesus no nosso coração, convictos que não vamos morrer em palavras, mas morreremos sim em ação, em vida, em luz. A gente não vai ficar esperando que venha mais um missionário. Nós seremos os futuros missionários. Nós seremos missionários de agora. E seremos cristãos com a maior facilidade que é ser cristão. Basta querermos, todos nós, nos transformarmos e aproveitarmos esse manancial de luz que tem sido jorrado sobre a terra e sobre esse país maravilhoso que é o Brasil, essa cidade maravilhosa que é São Paulo, essa miscigenação de raça, de credos, nessa mistura é que a gente descobre que é muito importante termos amor no nosso coração e fazermos a nossa parte. Se vocês estão aqui presentes hoje, não é por causa de mim, mas Deus que trouxe vocês aqui e querem, né, como um grande pai, amoroso, com todas as qualidades que o ser humano não consegue colocar, quer que nós voltemos para Ele rapidamente. Que a gente não fique eternamente reencarnando. Que essa reencarnação seja como é a reencarnação chave. E que nós descobramos que se nós abrirmos a porta do amor, estaremos seguindo a Jesus, graças a Deus. Se quiser colocar a música, obrigado pela oportunidade. A gente gostaria de agradecer ao Rogério pelas palavras que ele trouxe. E a gente tem certeza que, se a gente se empenhar, a gente consegue crescer, né, Rogério? A gente, hoje, diferentemente de no passado, a gente tem acesso a diversas informações, a doutrina espírita está aí de diversas formas, né? Os livros são muitos, basta que a gente leia, entenda e pratique. Né? Às vezes a gente não consegue mudar a nossa caminhada de um dia para o outro, mas se a gente for perseverante, se a gente continuar batalhando dia a dia, com toda certeza a gente vai atingir o objetivo,
traçado quando nós estávamos lá e pedimos, né, para os nossos amigos espirituais que nos permitisse reencarnar e fazer um trabalho aqui. Tenho certeza que a gente consegue. Se não tudo, grande parte. Basta só se empenhar. Então fica o nosso abraço para os nossos amigos de casa, né, que estão nos assistindo. E no nosso site você poderá assistir também a outros programas. Até o nosso próximo encontro.